A expiação e a imutabilidade da lei de Deus na teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o estudo do último apêndice deste livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo, e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais fundamentais, basilares, essenciais da fé adventista, que é a relação entre a morte de Cristo na cruz e a vindicação da lei de Deus como uma lei eterna, imutável, irrevogável, não abolida enquanto regras de comportamento para o universo dos seres que Deus criou, ok? Então, vamos lá que hoje esse tema promete. Então, Ellen White ela escreve o seguinte: a cruz fala às hostes do céu, aos mundos não caídos e ao mundo caído sobre o valor que Deus atribuiu aos homens e sobre o grande amor com o qual nos amou. Ela testifica ao mundo, aos anjos e aos homens quanto à imutabilidade da lei divina. A morte do Filho unigênito de Deus sobre a cruz em favor do pecador é o inexplicável argumento quanto ao caráter imutável da lei de Jeová. Basicamente aqui estão contidos alguns dos princípios fundamentais do entendimento adventista da relação entre a graça e a lei de Deus. A cruz ela é o fundamento do grande amor, do grande valor com que Deus nos valorizou em Cristo. E o interessante aqui que Ellen White, nesse contexto mais ou menos sem explicar, simplesmente afirma que esse amor, que essa valorização e que essa cruz testificam da imutabilidade da lei de Deus. Em outras citações ela vai se aprofundar um pouquinho mais com o que ela quer dizer a respeito deste conceito, e em outra citação ela diz assim: a cruz de Cristo testifica ao pecador que a lei de Deus não é alterada para encontrá-lo em seus pecados, mas que Cristo se tornou uma oferta a fim de que os transgressores da lei pudessem ter uma oportunidade para se arrependerem. Assim como Cristo carregou os pecados de cada transgressor, da mesma forma o pecador que não crer nele como seu salvador pessoal e rejeitar a luz que lhe vem, e se recusa a aceitar os mandamentos de Deus e a eles obedecer, carregará o castigo de sua transgressão. Aqui já começa a gente entender um pouquinho mais o que Ellen White quer dizer quando ela diz que a cruz de Cristo ela testifica da imutabilidade da lei de Deus. Então, basicamente, a narrativa de Ellen White aqui diz que quando Deus, ou Cristo, morre na cruz pela vontade de Deus para a salvação do pecador, não existe nenhum afrouxamento da lei de Deus para tornar o pecado menos pecado. Certo? Então, vamos pensar assim, você é um mentiroso. Aí Jesus teve que morrer por você ser um mentiroso, para você poder se arrepender e ser salvo. No momento em que ele carrega sobre a cruz todas as suas mentiras, em nenhum momento ele torna a mentira uma coisa aceitável, tranquila, normal, sem consequência, ou seja, ele não diminui a sua lei em nenhum sentido. Ele morreu por todas as suas mentiras, na extensão exata das suas mentiras, diante do fato de que as suas mentiras te condenam diante de Deus e te colocam ao lado do diabo no grande conflito, e a gente poderia estender aí o quadro maligno da harmonia entre o ser humano e o diabo em função da mentira. Poderíamos também usar o exemplo de todos os outros pecados, ok? Então, quando Cristo morre por esses pecados, e é interessante que ela diz, né, que ele carregou os pecados de todos os transgressores, dentro daquela noção de que Jesus morreu por todos os seres humanos na face da terra, etc, etc, etc. Então, quando Jesus faz isso, ele mostra que a lei dele é absolutamente importante, porque ela cobra um preço extremamente caro para que você possa redimir uma pessoa da transgressão dessa lei. E caso uma pessoa venha a não aceitar a cruz
rejeitar a cruz, recusar a lei de Deus, a vontade de Deus, e etc. Esta pessoa, então, assim como Jesus um dia teve que pagar um preço pelo pecado, ela também vai ter que pagar o preço dela como castigo da sua transgressão. Obviamente que aqui existe uma discussão muito interessante entre calvinistas e arminianos sobre a questão da expiação em si, né? Se Jesus expiou os pecados, ninguém mais vai expiar. Se Jesus expiou os pecados de alguém, essa pessoa com certeza vai ser salva. Esse basicamente é o paradigma da expiação limitada dentro da mentalidade calvinista, ok? A mentalidade arminiana funciona de uma forma diferente. Ainda que Cristo tenha pago os preços de todos os pecados de todas as pessoas, aquelas pessoas que não aceitarem, aquelas pessoas que rejeitarem, etc., elas sofrerão o castigo também das suas transgressões, apesar de Cristo ter morrido por elas. Então, nesse ponto, existe uma tensão e uma contradição entre a compreensão calvinista desta questão e a compreensão arminiana, mas, de qualquer forma, Ellen White aqui ela não deve ser julgada de acordo com a compreensão que ela não tem, que é a compreensão calvinista, ok? A Igreja Adventista permanece como igreja arminiana que raciocina teologicamente sob o fundamento do arminianismo. Então, apesar de Jesus ter morrido por todos, a pessoa que não aceitar vai ter que carregar o castigo da sua transgressão, ok? Outra citação. Ellen White escreve assim: a morte de Cristo deve ser o argumento convincente e eterno de que a lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. As angústias no jardim do Getsêmani, o insulto, a zombaria, o abuso acumulado sobre o querido Filho de Deus, os horrores e a ignomínia da crucifixão fornecem demonstração suficiente e emocionante de que a justiça de Deus, quando pune, o faz meticulosamente. O fato de que seu próprio filho, o penhor do homem, não foi poupado, é um argumento que permanecerá por toda a eternidade perante o santo e o pecador, perante o universo de Deus, para testificar que ele não justificará o transgressor da sua lei. Ellen White começa a se aprofundar um pouco nessa questão, e ela vai dizer o seguinte, que a morte de Cristo ela é um argumento convincente e eterno que a lei de Deus é imutável. Se você pudesse resolver o problema do pecado alterando a lei de Deus, Cristo não precisaria morrer. Vamos pensar assim, Deus tinha uma lei, não pode roubar, não pode mentir, tem que guardar o sábado, não pode idolatrar, matar, adulterar, os 10 mandamentos, ok. Aí o ser humano cai em pecado e todas essas coisas se tornam realidades na vida dos seres humanos, no seu coração, nas suas palavras, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu registro de vida na face da terra. Ok. Aí Deus, para resolver o problema do pecado, ele diz, olha, não, vamos fazer o seguinte. Então, já que aconteceu a queda, agora mentir está liberado, roubar está liberado, adulterar está liberado, transgredir o sábado está liberado, idolatria está liberada e beleza. Porque aí você resolve o problema, Cristo não precisa morrer, você diminui o padrão dos mandamentos de Deus e agora o pecado não é mais pecado e você pode ir para o céu mesmo sendo mentiroso, ladrão, adúltero, transgressor do sábado e etc. Ellen White raciocina da seguinte forma: porque Cristo morreu, ele provou e argumentou de forma convincente e eterna que a lei de Deus é imutável. Para você ter o perdão de um pecado, ou de 1000 pecados, ou de 1 milhão de pecados contra a lei de Deus, ele teve que morrer no seu lugar. E assim, é uma coisa interessante isso aqui, né? Porque ela diz assim, que Jesus, quando morre na cruz e é torturado e etc., ele serve como um exemplo de que quando Deus pune meticulosamente. Ou seja, a punição pelo pecado é uma coisa que Deus leva a sério. E ele está querendo dizer basicamente o seguinte, olhe para a cruz e veja que Deus não deixa o pecado impune. E se você não quiser guardar a lei de Deus e realmente a sua vida é ser adúltero, ladrão, assassino, transgressor do sábado, seja lá o mandamento de Deus que você quiser transgredir, ou os mandamentos que você quiser transgredir, você tem que entender que Deus não vai justificar o pecado. Deus justifica o pecador, é verdade, Deus transforma o pecador, uma pessoa mentirosa pode se tornar uma pessoa verdadeira, tudo sob o fundamento da graça de Deus, da expiação que Jesus realizou na cruz. Ok, mas se em última instância e decisão definitiva você quiser transgredir a lei de Deus, você será punido e não será justificado. E Ellen White diz que a punição de Cristo na cruz do Calvário ela fornece um exemplo disso. Deus não poupou nem o seu próprio filho para resolver esse problema. Ele não vai poupar você que transgride a lei de Deus, ok?
Ou eu que transgrido a lei de Deus. E nesse ponto, toda a humanidade é pecadora, e toda a humanidade difere de Cristo, e Cristo morreu por todos os seres humanos para os transformar e salvar. E aí, basicamente, o processo que deve acontecer é de conversão. Então, o ser humano mentiroso, ladrão, adúltero, transgressor do sábado, idólatra, falso, etc., ele deve se converter para estar em harmonia com a lei de Deus nos seus relacionamentos, na sua vida e etc., ok? Outra citação. Satanás está continuamente na terra, aliás, Satanás está continuando na terra a obra que começou no céu. Leva os homens a transgredir os mandamentos de Deus. O claro assim diz o Senhor é posto de lado pelo assim diz o homem. O mundo inteiro precisa ser instruído nos oráculos divinos para compreender o objetivo da expiação, o atonement com Deus. O objetivo dessa expiação era que a lei e o governo divinos pudessem ser mantidos. O pecador é perdoado através do arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há o perdão do pecado, e a lei de Deus ainda permanece imutável e eterna, como o seu trono. Não há semelhante coisa como enfraquecer ou fortalecer a lei de Jeová. Como tem sido sempre, assim é. Ela não pode ser revogada nem mudada em nenhum princípio. É eterna e imutável como o próprio Deus. Então, simplesmente o que Ellen White aqui está se aprofundando em dizer é que é o diabo que quer que a gente transgrida e continue a transgredir e use a expiação como veículo da transgressão. Já que Jesus morreu para perdoar os meus pecados, eu vou pecar à vontade, porque eu já tenho o perdão. Inclusive, o próprio Paulo enfrenta esse raciocínio e essa mentalidade no próprio Novo Testamento. Ele diz, vamos permanecer no pecado nós que para ele morremos? Certamente que não. Claro, o Paulo reconhecia a universalidade do pecado, Ellen White reconhece que todos os seres humanos são imperfeitos e pecadores, entretanto não precisamos ser rebeldes contra a lei de Deus. A lei de Deus não é fortalecida nem enfraquecida, ela é simplesmente eterna e imutável. Outra citação aqui. Satanás se esforça para manter oculto do mundo o grande sacrifício expiatório que revela a lei em toda a sua sagrada dignidade e impressiona os corações com a força de suas comprometedoras reivindicações. Satanás guerreou contra a obra de Cristo e uniu todos os seus anjos maus com agentes humanos em oposição àquela obra. Mas enquanto estava pondo em prática essa atividade, as inteligências celestiais estavam se associando com os agentes humanos na obra da restauração. A cruz figura como o grande centro do mundo, dando testemunho certo de que a cruz de Cristo será a condenação de cada transgressor da lei de Deus. Aqui estão os dois grandes poderes, o da verdade e da justiça, e a atuação de Satanás para tornar nula a lei de Deus. Aqui, basicamente, Ellen White coloca a cruz no centro do mundo e diz que, em função da cruz, se reúnem anjos e demônios, seres humanos do bem ou seres humanos do mal. E a grande questão aqui é o quê? É o como que a cruz de Cristo se relaciona com a lei de Deus. Satanás se esforça para que as pessoas não entendam que o sacrifício da cruz não é uma permissão para o pecado, mas é uma redenção do pecador para que vença o pecado. Quando Satanás usa a cruz de Cristo para pregar a rebelião contra a lei de Deus, ele está usando a cruz de uma forma satânica, maligna, diabólica, e isso é uma coisa muito pesada. Então, por exemplo, existe uma ampla mentalidade no mundo cristão de uma forma geral, que a cruz de Cristo, ela dá a licença ao homem para transgredir um ou mais dos mandamentos de Deus. Então, porque Jesus morreu por você, você não precisa guardar o sábado. Você não precisa ser fiel à sua esposa. Você não precisa ser uma pessoa assim totalmente certinha em relação à mentira ou várias coisas que existem de pecado no mundo, porque, olha, já tem graça, tem perdão, podemos respirar aliviados enquanto vivemos aí nas nossas transgressões do dia a dia. Então, basicamente, essa mentalidade que torna a cruz de Cristo o veículo do pecador ficar em paz enquanto não se arrepende e vive no pecado, é uma obra diabólica. Claro, o pecador pode confiar que pela cruz de Cristo tem perdão para todo o pecado que ele cometeu ou que ele comete, isso é verdade.
Mas obviamente que isso cobra o preço do arrependimento, da fé, e uma fé e um arrependimento que possam lhe converter e lhe transformar, porque assim, olha, estou arrependido de ter traído a minha esposa. Ok, então Deus me dá o perdão. Aí, de posse do perdão, eu vou lá trair cada vez mais a minha esposa. Essa postura não é a postura correta em relação ao assunto. E Ellen White ela vai dizer assim, então, que os anjos e os demônios, que o bem e o mal estão orbitando em torno do que Jesus fez na cruz para conduzir os seres humanos ou à obediência à lei de Deus ou à transgressão à lei de Deus. E por fim, a última citação aqui, ela diz assim: a morte de Cristo remove cada argumento que Satanás pudesse levantar contra os preceitos de Jeová. Satanás tem declarado que os homens não poderiam entrar no reino do céu a menos que a lei fosse abolida, e divisado um meio através do qual os transgressores pudessem ser reintegrados ao favor de Deus e tornados herdeiros do céu. Fez a reivindicação de que a lei deveria ser mudada, de que as rédeas do governo deveriam ser afrouxadas no céu, e que o governo deveria ser, e que o pecado deveria ser tolerado, e os pecadores fossem tratados com piedade e salvos em seus pecados. Mas cada uma dessas alegações foi posta de lado quando Cristo morreu como substituto do pecador. Ou seja, Deus confronta toda a doutrina, teoria do diabo com a cruz. E na cruz, simplesmente Deus coloca de lado tudo aquilo que o diabo queria construir para criar um reino onde o pecado é tolerado. E isso é uma coisa interessante. A partir da queda, tanto de Satanás e dos anjos, quanto de Adão e Eva, o universo se tornou um palco de pecado. E, obviamente, que Deus não quer o pecado, a lei dele é eterna, a lei de Deus é contra o pecado, ok? Então, o que acontece? Satanás olhou para essa situação como um todo e começou dizendo, tá vendo, pessoal, a gente tem que pegar essa lei de Deus e entender que ela é muito restritiva e a gente tem que dar uma afrouxada nisso. Poxa, se não puder mentir, que universo chato é esse? Se não puder adulterar, se não puder roubar, se não puder mentir, se não puder transgredir o sábado, isso é ridículo. Queremos um universo onde essas leis não funcionem, não sejam aplicadas. Por quê? Porque a gente tem que ter maior liberdade. A gente tem que poder fazer o que a gente quer. A gente tem que poder querer transgredir e Deus não tem que ficar chateado por a gente transgredir e acabou. E basicamente essa é a pregação diabólica, né? Mas como é que Jesus confronta esta pregação, essa doutrina, essa compreensão? Ele morre pelos pecadores, para dar a eles uma noção da seriedade com o que eles estão lidando. Mentira, pecado, maldade, malícia, vaidade, agressividade, transgressão do sábado, idolatria, tomar o nome de Deus em vão e todos os mandamentos de Deus, eles envolvem a noção da santidade de Deus, da importância da vida, não só de um, mas de todos. E se eu quero vida para mim, eu quero vida para todos. E se eu quero uma vida, vamos pensar que as pessoas sejam honestas comigo, tem que ser honesto com todos, e etc. E Deus leva em conta a vida de tudo e a vida de todos ao estabelecer a sua lei. E a lei de Deus não é arbitrária. Deus não é contra o prazer, o lucro, e que você faça aquilo que você tem vontade de fazer, a não ser no ponto que aquilo vai ferir a você mesmo, ou ao outro, ou a Deus, ou ao universo que Deus criou. E não adianta querer afrouxar essas leis, porque no final das contas, aonde conduz o afrouxamento das leis de Deus? Ao mundo do crime, da maldade, da perversidade, da injustiça, do sofrimento, do pecado e da morte, que é o que realmente o diabo queria instaurar no universo. E Deus confronta esta obra e este desejo satânico com a cruz. E na cruz ele revela o verdadeiro caráter do pecado e o seu verdadeiro caráter. E o caráter do pecado é podre, o caráter de Deus é maravilhoso. E agora os pecadores podem realmente, à luz da cruz de Cristo, tomar a sua decisão de seguir arrependidos dos seus pecados e buscando ser fiéis à lei de Deus, ou simplesmente pessoas que justificam suas transgressões e querem ir para o céu levando com eles a mentira, o adultério, a maldade, a vaidade, a transgressão do sábado e etc. Basicamente, em função dessas questões aqui, está o fundamento da compreensão adventista da relação entre a lei e a graça. A lei e a graça não estão em antítese entre si, a não ser que você quiser comprar a graça mediante o cumprimento da lei. Nesse caso, você perverte a relação entre uma coisa e outra. Mas se pela graça você busca ser fiel à lei, você entendeu o princípio básico daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário.